Boa noite, me chamo Anne Rodrigues. Boa noite, me chamo Fabiane Fernandes e estamos dando início a um novo projeto chamado Café com Odontologia, um novo podcast voltado para a odontologia, onde nós vamos estar trazendo conhecimento e inspirações a você e aproximando o público mais ainda da odontologia. Nossa convidada de hoje tem 25 anos de formada, casada, 2 filhos, professora, faz mentoria na ROF. Com vocês, doutora Mili Moutinho. Boa noite, muito obrigado pelo convite e é uma honra, né, tá abrindo esse novo momento para a odontologia no Amazonas, onde a gente pode justamente estar mais próximo tanto dos nossos colegas quanto dos pacientes que muitas vezes têm dúvidas sobre os procedimentos que a odontologia pode oferecer. Doutora, sou... vamos do início. Conte sua trajetória, como foi que tudo começou, quando a senhora escolheu a odontologia para seguir essa carreira. Então, né, já faz um tempinho aonde eu ingressei na odontologia. Para começar, eu sou paraense, estou há 23 anos aqui no Amazonas e sempre quis a odontologia, sempre. Na época, eram pouquíssimas vagas e eu não tinha outro objetivo a não ser fazer a odonto. Alguém lhe inspirou na família? A senhora é a primeira cirurgiã dentista? Sim, da família, sim. A primeira dentista da família. E aí eu fiz a minha faculdade toda na Universidade Federal do Pará, né? E vim para cá já depois de formada, para poder... Já, na verdade, a gente veio, eu e meu esposo, a gente veio por conta do Exército. Aí foi a porta de entrada, né, no Amazonas. E como é que foi o início da sua carreira? Aqui, difícil. Muitos desafios, né? Não é... O início de carreira é difícil para todo mundo, não tem como. É um degrau de cada vez, né? Então as portas vão se abrindo conforme a gente vai evoluindo. Então é um passinho de cada vez. Tudo bem que há 25 anos atrás a odontologia era diferente, né, em todos os sentidos. Não existia alguns tipos de atendimento como tem hoje, né? Então, era você chegar numa cidade onde você não conhece ninguém, não tem passado, né? Não é fácil, tudo muito novo. E aí a gente vai conquistando, né? Um dia de cada vez. Eu lembro exatamente das primeiras oportunidades, dos colegas que me deram as primeiras oportunidades para trabalhar. E aí, passo a passo, a gente foi galgando um espaço, né? O nosso espaço. Então, fiz a minha especialização de ortodontia, que já era meu sonho desde que eu formei. Já entrei na faculdade querendo ortodontia e, enfim, consegui, né, fazer a especialização de ortodontia. E aí foi na época que estava começando a entrar os planos, planos odontológicos, aonde oferecia a ortodontia como tratamento, né? E aí foi aparecendo as oportunidades justamente de trabalhar com os planos, e aí as coisas foram fluindo. Aí recebi proposta para ir trabalhar no interior, aonde ninguém queria ir. Então, eu não tinha nada a perder, né? O que eu tinha a perder? Tava começando numa cidade nova, pouca gente conhecia. Não, só eu e meu marido. Então, eu fui atender em Maués. E lá foram 11 anos. 11 anos? 11 anos, todo mês indo para Maués. Passava o final de semana lá e voltava. Atendia
e voltava. E foram assim durante 11 anos. E aí tudo isso me proporcionou, né? E em que momento a ROF entrou na sua vida? A ROF entrou meio que no susto, porque na verdade ninguém tinha noção do que a ROF ia virar, né? Então, em 2012, em 2012 teve o primeiro curso de harmonização aqui, na verdade de Botox, de toxina. Na instituição que eu trabalho. Então e eu entrei na turma, mas a gente não sabia nem o que era, como que isso ia se desenvolver, mas era uma oportunidade. Então na época só podia usar a toxina a nível funcional, né? Então aí a gente foi, e aos poucos a ROF foi abrindo, e aí desde lá não parei. E aí, e hoje tem todo esse boom da ROF, tanto para os recém-formados que ficam encantados, que já entram na faculdade querendo fazer ROF. É que algumas faculdades agora pensam em botar a matéria, né? Ainda não sei se já grade, tem, né? Na grade, já mas tem. Já, né? Já eu sei tem. que acho que Santa Catarina, não sei se é no sul, que já tem. Eu sei que aqui no Amazonas, até onde eu sei, a Newton Lins já abriu esse Já ano. abriu, né? Esse ano já está na grade dos calouros, né? A grade de harmonização, e isso é necessário, né? Então já é uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho desde 2019. Então tem sim que estar na graduação, tem que preparar o acadêmico o que espera ele lá fora, né? Pode falar. E as novidades? A senhora tem novidade na ROF? Fiquei sabendo que tem novos procedimentos, tem novas, que pode dizer, máquina, que pode simplificar alguns tipos de procedimentos. Então, a harmonização, eu falo que a harmonização amadureceu muito, né? Nos últimos 3 anos, a harmonização deu uma amadurecida, expandiu os horizontes da harmonização, saiu do botox, do preenchimento, e hoje realmente é uma integração. Então, a especialidade de harmonização orofacial só existe na odontologia, porque nós somos os profissionais capazes de trabalhar 100% na face, né? Tanto intraoral quanto extraoral. Então, quando a gente fala em harmonizar tudo, o sorriso, a face, a pele, tudo. Então, não tinha outro nome, né? É harmonia mesmo, porque a gente trabalha em sinergia, nós temos, os músculos trabalham juntos, pele e músculo trabalham junto. Então, a gente tem um processo do envelhecimento ele acomete tudo, osso, músculo, gordura, pele. Então, seria muito simplório ficar onde estava. Então, eu costumo falar para os meus alunos que toxina, preenchimento são a cereja do bolo. Que antes de tudo isso, a gente precisa fazer uma análise adequada, né? Uma análise facial adequada, onde eu envolva tudo. Dimensão vertical, a gente analise perdas de dimensão vertical, flacidez, em que estágio de processo de envelhecimento meu paciente se encontra, para ali sim fazer um planejamento do que ele precisa naquele momento. Até porque cada paciente é um caso, né? Sim. Aí então tem que ser bem analisado, estudado. E o processo de envelhecimento, ele é individual. O meu aceleramento do processo é diferente do seu, Então, tudo isso, essa individualização que a gente já faz na odontologia, né? Na ortodontia mais ainda, então é um casamento mais do que perfeito, a ortodontia com a harmonização, onde a gente devolve tudo. E, principalmente, botar na cabeça que tudo é uma construção. É um processo que é gradativo, né? Não adianta chegar hoje
com 50 anos, nunca fiz procedimento nenhum, e mês que vem querer estar com cara de 30. Não dá. Então, tudo isso é um processo gradativo, onde a gente vai envelhecendo de maneira mais sustentável, mais harmônico, mais bonito. É essa proposta hoje que a harmonização tem para oferecer. É apaixonante, né? É. Isso que está se separando da horta ou não? Vai seguir junto. É um casamento, né? Dá pra casar né? Dá para casar. É lógico que eu já tenho aí mais de 18 anos na ortodontia, então a gente já tem um nível de conhecimento já diferenciado. E na ROF é um mundo novo. Então ainda tenho, sim, realmente muitos degraus para subir na harmonização. E é apaixonante cada dia a gente poder estar aí nesse processo de evolução junto com a especialidade, né? O legal é que a gente trabalha junto com a evolução da especialidade. Isso que é mais bonito. A gente vê justamente cada técnica, muitos estudos, né? A parte científica hoje da harmonização está saindo do empirismo, indo realmente para a parte científica. Então, mais artigos. Então, ela está realmente se estruturando. Então, quem quer, né, ingressar na harmonização, saiba que está entrando numa área avassaladora aí no sentido de resultados, né? E de tudo que ela tem para oferecer ainda. A gente ainda está engatinhando em tudo que a gente pode oferecer. A gente trouxe alguns mitos e verdades na harmonização. São questionamentos, né? Aí eu vou lhe fazer umas perguntas. Ao realizar várias vezes algum procedimento, pode causar falta da eficácia ou, tipo, perder o efeito conforme você vai fazer, digamos, botox? Fico aplicando, acho que tem uma duração de 6 a 8 meses, isso, botox? Então, a toxina, né, botulínica, botox seria um nome comercial, mas o procedimento em si é da toxina botulínica. É recomendado, né, a toxina botulínica é recomendada a aplicação com intervalo mínimo de pelo menos 3 meses, certo? 6 meses é uma média, mas não é obrigado ser de 6 em 6 meses. Então, vai depender do paciente. Então, vai depender do teu metabolismo. Tem pacientes que tem que fazer a cada 4 meses. E não é porque o profissional, a culpa é do profissional, ou é do produto. Não, é o próprio metabolismo do paciente. Então, vários fatores influenciam. Né? Atividade física, até o nosso próprio clima aqui, que é mais quente. Nosso metabolismo é mais acelerado, certo? Então, só que assim, a quantidade de toxina que a gente aplica é muito pouco. Por isso o efeito dela é local. Então, eu aplico uma quantidade mínima em cada ponto, né, necessária para paralisar a musculatura daquela região. Então, não tenho nenhum outro problema no corpo. Não tem nenhum efeito no resto do corpo. Porém, se eu não respeitar a janela de 3 meses, existe a possibilidade de eu começar a acumular essa toxina no meu organismo e aí eu começar a fazer o que a gente chama de efeito vacina. O que isso significa? Eu começo a colocar micro-organismo dentro e meu sistema imunológico começa a reconhecer aquilo. E aí o que ele vai fazer? É um corpo estranho, ele vai se defender. E aí o que ele faz? Ele produz anticorpo. Resumo, vai chegar uma hora que a toxina não vai mais fazer efeito. É o que a gente chama de efeito vacina. Então, isso, no caso, é só se não respeitar essa janela de 3 meses. Então, o mínimo de intervalo entre as sessões seriam 3 meses para toxina botulínica, né? Aí, como eu falei, o intervalo máximo vai depender de cada paciente. Entre 4 e 6 meses, depende da idade, como eu falei, de alguns fatores que a gente tem que levar em consideração, tá? As técnicas podem ser utilizadas para todos os tipos de pele?
A da toxina botulínica. Da toxina, sim. As técnicas Sim, a técnica padrão, né? é padrão. O que diferencia é a quantidade de toxina que eu vou aplicar, que vai depender da atividade muscular. Então, os preenchedores também. Aí o preenchedor é uma outra característica de produto, né? Então a literatura recomenda hoje um limite por ano de aplicação de ácido hialurônico, né? Mas isso aí é muito relativo. Cada profissional vai analisar a real necessidade do seu paciente, até porque, dependendo da quantidade, em vez de a gente harmonizar, a gente vai acabar deformando o paciente, né? Então isso tudo tem que ficar com bem cuidado, tem que ser bem criterioso a escolha, mas a literatura já coloca uma quantidade em torno de no máximo 20 ml de ácido por ano. Doutora, no termo de botox, também existe um mito, né? Ou não sei se é verdade ou mito, que fala que quando aplica o botox, a paciente não pode deitar, não pode abaixar o rosto, porque pode escorrer o líquido aplicado para outra região. Isso é verdade? Toda aplicação, todo procedimento, né, a gente tem as orientações que a gente dá ao paciente. Então, naquelas primeiras 4 horas, a gente solicita, sim, que o paciente não faça esforço físico, que não manipule a área que a gente colocou a toxina. Porque a toxina é colocada, quando a gente introduz a agulha, eu coloco a quantidade de toxina para ser absorvida pelo músculo. Então, não é interessante com que eu massageie, porque dependendo da força da massagem, essa toxina pode ser espalhada para um músculo que não seria o indicado para o momento, né? Então, no caso de manipular a pele. Então, se eu deito, pode amassar ali a região que eu coloquei, baixar muito a cabeça. É mais para esperar o processo de absorção do produto. Assim, os resultados, eles são artificiais. Muita gente tem esse medo de ficar com aquela famosa pele esticada, né? Se é um mito, uma verdade, ou depende da quantidade. A pele fica bem esticada, isso é ótimo. Isso é muito bom, a pelezinha esticada. Porque as pessoas têm medo de ficar aquela coisa artificial, sem expressão. Tudo isso aí é técnica. Né? A gente tem algumas técnicas e algumas diluições que acabam deixando um efeito um pouco mais paralisado. E tem técnicas que deixam um efeito mais natural. Isso não pode ter esse tipo de medo. O profissional e o paciente têm que entrar num consenso de como fazer aquilo, mas que dá para fazer as duas coisas. Mas a pele esticada é tudo que a gente busca, né? E a gente fala na harmonização que Botox é vida, porque levanta o teu olhar, levanta a tua autoestima, né? Então assim, deixa a pele mais brilhante, hidrata. É incrível como você, quando convive, trabalha, né, nesse ambiente, você já sabe quem aplicou Botox. Pela tonalidade da pele. Um brilho, assim, parece estar bem hidratada. É bom. É ótimo. Tem paciente que fala assim, eu não quero botar Botox. Por que não quer botar Botox? Porque eu vou viciar. Isso vicia, isso não é certo. Eu nunca mais, depois que eu ponho a primeira vez, nunca mais. Eu falei assim, não quer parar, né? O que vicia não é o produto. O que vicia é o quanto você está bem e se olha no espelho e gosta do que está vendo. Então, no momento em que você se permite o cuidado, permite com que você melhore, não quer mais voltar ao que era. Não tem como. É o resultado. Leva, né, a autoestima. E é sempre. E aí hoje é o Botox, amanhã é um microagulhamento, depois da manhã é um bioestimulador. E aí a gente vai, e aí não tem fim, não. Existe alguma idade limite
para iniciar e outra para finalizar a harmonização, no caso do paciente? Existe assim, uma idade para iniciar que pode já começar a fazer algum procedimento, e até que idade a gente pode? Bom, o início, aí tem várias possibilidades, né? Por exemplo, eu tenho um paciente adolescente que a gente trata acne. Então, eu faço uma fototerapia, né? Então, a gente trabalha com estimulação do laser, hidratação, limpeza de pele, tudo isso faz parte da harmonização. Então, dependendo da necessidade do meu paciente, eu tenho alternativas sim para trabalhar em qualquer idade, né? Porque, como eu falei para vocês, a harmonização não é toxina em preenchimento, é a cerejinha do bolo. Que normalmente as pessoas elas focalizam só na toxina e no preenchimento, mas engloba outras coisas tudo também, né? É o cuidado. Então começa com a orientação de uma rotina skincare, né? Eu preciso sim usar protetor solar, eu preciso usar um hidratante adequado, eu preciso usar um sabonete adequado para minha pele. Tudo isso faz parte do meu autocuidado e que vai prolongar o meu processo do envelhecimento, assim, na verdade, de iniciar o processo de envelhecimento, né? Então, e até quando eu vou fazer? Gente, até quando você se sentir bem, tiver saúde, quiser. Esse mês, até quando se permitir. Esse mês, agora no comecinho do mês, eu recebi uma visita de uma paciente de 80 anos, que nunca tinha feito nada e ela ia fazer a festa dela de 80 anos e queria dar uma melhorada. Gente, tá tão linda, ela tá tão linda. E só tratando de pele. Não, sem botox, sem preenchimento, só dando para ela o que ela precisa hoje, né? Eu até brinquei com ela. Se a senhora tivesse vindo há um mês atrás, a senhora ia fazer 80 com cara de 70. Mas vamos ver o que a gente ganha. Né? Realidade presente, 10 anos. Ótimo, né? Então não tem um fim, né? Então enquanto você se sentir bem, enquanto quiser, enquanto estar bem, então tem vários procedimentos que a gente pode trabalhar. A ROF, ela é um resultado rápido? Ela tem procedimentos que seja uma coisa rápida? Porque tem gente que quer mudar da noite para o dia. Existe? Então, todo mundo quer para ontem, né? E essa geração, então, tudo é para ontem. Quando a gente fala, eu brinco com o paciente quando ele diz assim, eu quero uma coisa para logo. Quantos anos tu tem? A pergunta, quantos anos tu tem? Tenho 40 anos. Tu nasceu assim? Não. 40 anos foi um processo, né? Então, não vai ser em um mês, em 2 meses, que a gente vai melhorar esse processo. Então, mais uma vez, é uma construção. Então, não tem um milagre. Não adianta, um monte de coisa na internet aparece, né? A gente aparece um creme de não sei o que passa, chega, fica igual filtro, assim. Passa o creme, aí a pele vai ficando de um lado normal, do outro lado parece que tem filtro, e é o procedimento, e é o creme, gente, cuidado. Então, é um processo de reestruturação. Então, não é rápido, né? Lógico, a gente tem alguns procedimentos que têm um efeito que melhoram o efeito imediato, como o ácido hialurônico. Vou lá, paciente tem um lábio fininho, coloca 1 ml, 2 ml de ácido, ele já sai com resultado real, o resultado dele. O suco, a olheira. Então, o ácido hialurônico, ele é o procedimento que eu tenho um resultado quase que instantâneo, né? Lógico, fica um pouquinho inchado e tal, mas eu tenho um resultado mais imediato, seria o ácido hialurônico. Só que o ácido hialurônico não é indicado para tudo e, às vezes, o paciente tem tanta flacidez que ele primeiro precisa tratar a flacidez para depois colocar o ácido. Senão eu vou encher o rosto dele de ácido, eu vou deformar e não vou resolver o problema. Então, mais uma vez, aonde está o começo aí? É o diagnóstico, é o planejamento, é a avaliação individual de cada caso, né? Então, é isso que a gente tem como premissa,
né, o diagnóstico. E a internet, né, ela promove tanto marketing de várias áreas aí. A gente sempre fala que a internet é uma terra sem dono, não? Tem que ter um certo cuidado, procurar um profissional, né? Sim, sempre a orientação de um profissional qualificado, né? Então, intercorrências podem acontecer, isso é fato, e mesmo para profissionais bem qualificados. Então, nós somos seres humanos, né? Então, isso é fato. Então, temos que nos cercar de todos os cuidados, tanto o profissional quanto o paciente que está procurando um procedimento para melhorar a autoestima. A senhora tem um conselho para aquelas pessoas que querem fazer harmonização? Existe um conselho para ajudar, para abrir a mente desse povo, a buscar um profissional adequado? Eu falo, meu conselho, pé no freio. Pé no freio, vai com calma. A gente tem que amadurecer, é um processo de cada vez, né? A odontologia é belíssima, a odontologia é grandiosa demais. Então, vivam o processo do aprendizado. Então, eu estou na graduação, então eu vou lá, eu vou ser o melhor, eu vou aprender a ser o melhor, eu vou entender de tudo, de toda a odontologia, para ali depois eu escolher aquilo que eu tenho mais afinidade e ir lá trabalhar. Gente, é o que vocês vão fazer a vida inteira. Então, a odontologia é apaixonante. E o resgate da autoestima do paciente é apaixonante. Isso não é só na harmonização. É lindo demais você ver um paciente depois de um tratamento ortodôntico sorrir. É um paciente que depois que fez umas facetas poder voltar a sorrir, né? Então a gente tem assim o paciente que fez cirurgia ortognática está inserido de novo no processo. Então a odontologia é grandiosa demais. Então assim meu conselho realmente é um pé no freio, viva o processo, estude, se encontre, entende? E se no final do processo eu quero a harmonização, se dedique. Trabalhe com ética, busque aquilo que lhe é permitido, né? Estude a fundo, não seja superficial, porque é muito bonito. Tá tudo muito bonito. A odontologia, ela avança, né? E você tem que ir avançando junto, né? A área da saúde, toda hora está se renovando, né? A ciência em si, cada instante evoluindo. E aí, não tem como, né, a saúde não andar junto com a ciência. Então, se renovando realmente. Doutora, tem algum procedimento que pode causar paralisia facial? Vários. Vários procedimentos podem, sim, atingir inadvertidamente uma artéria, um nervo, e aí acabar dando, sim, paralisia. Fios, própria bichectomia, ultrassom microfocado. Então a gente tem vários procedimentos que realmente podem danificar e dar ruim. Não, são de técnica inadequada, aí pode acontecer esse fim. Pode ser por uma alteração anatômica. Então não cabe a gente julgar, né? Identificar, avaliar, porque todo procedimento na saúde pode ter uma intercorrência. Fazendo a extração de um dente, você pode também promover uma parestesia, pode sim romper um nervo, e aí? Na extração. Pode fraturar uma mandíbula. Então são intercorrências inerentes à nossa profissão. Por isso eu falo, cuidado, faça as coisas com ética e com dedicação, e estudem-se, embasamento, que aí o que acontece? O profissional da área, ele precisa saber resolver as intercorrências. Então, isso... Então, aí a gente cita a importância e até mesmo alertar, né, a população
para escolher bem, né, seu profissional, um profissional, né, porque existe tantas pessoas, infelizmente, que se dizem harmonizador e não são, né? Na verdade, o primeiro passo é a confiança. É você confiar no profissional, né? Então, é conhecer um pouco mais ele, é saber da formação e essa troca, né? A gente que faz ortodontia, a gente falo que a gente acaba criando um relacionamento com o paciente inevitável, porque são 2, 3, 4, 5 anos. Então, a gente sabe da vida toda, a gente tá ali passando com ele vários momentos e acaba criando um vínculo maior. Então, isso tudo faz o ortodontista tem essa vantagem de construir, né, todo esse processo aí junto com o seu paciente. Em algumas áreas da odontologia a gente não consegue. Então, que uma vez só, foi lá uma vez, depois não volta, não aparece mais. Então, mas eu falo isso para o paciente, né, buscar sim essa interação maior com o profissional, entender e confiar no profissional. E para o próprio aluno que está começando, também buscar isso com o paciente, mostrar, ser mais acessibilidade, mostrar o conhecimento, conversar, né, com o paciente. Isso é bem interessante. Doutora, a gente está vendo muito assim nas redes sociais, né, casos de famosos que estão removendo a harmonização orofacial, né? Mas isso acontece pelo excesso e realmente consegue remover toda a toxina botulínica que está ali, com o ácido ou não? Então, existe a possibilidade da gente reverter, né? A vantagem que hoje a harmonização busca os procedimentos que são reversíveis. Então, por exemplo, a toxina eu aplico, daqui a 4 meses, 5 meses, ela foi eliminada. O preenchimento com ácido hialurônico também não é permanente. Eu coloco e depois o organismo vai absorver aquele ácido como se fosse o nosso. Então, tem um tempo de duração também, né? Então, são procedimentos que são reversíveis. A gente tem alguns procedimentos aí que duram um pouco mais, mas que com o passar dos anos também são, na verdade, eles são reabsorvidos, né? Então, existe a possibilidade de isso é uma intercorrência da toxina, de eu aplicar demais, ou aplicar e pegou um local que eu não queria e aí acabou dando uma assimetria no paciente. Isso é perfeitamente reversível. Tem como reverter. E se eu não reverter, daqui a 4 meses saiu. Mas o paciente não vai querer ficar com o sorriso até 4 meses, entendeu? Então dá pra gente logo em alguns dias reverter esse processo e acelerar esse processo. O preenchimento do mesmo jeito. A vantagem, por isso ele é considerado um procedimento relativamente seguro, porque se amanhã eu perceber que ficou um pouquinho mais, não era o que eu queria, ficou demais, posso reverter? Posso. Então, a gente tem uma enzima que degrada o ácido hialurônico que dá para fazer esse processo. Então, esse fato de as pessoas estarem revertendo, tirando, é justamente, às vezes, naquele momento fez e achou por um impulso, ou sei lá, não sabia o que esperava e não gostou do resultado. E alguns procedimentos a gente consegue ter essa reversão mais próxima. Outros não, outros a gente vai ter que esperar. Ter uma certa calma, né? Isso. Doutora, a gente abriu umas caixinhas de perguntas, né, nos stories, e a gente selecionou algumas, tá? Essa pergunta é da Júlia, acho que é Lin. Como a doutora teve certeza que iria seguir a carreira na orto? Eu já entrei na graduação querendo fazer orto. Então, eu era fascinada pela ortodontia e eu já entrei com esse objetivo. Não me pergunto, assim, não sei dizer, alguém me inspirou? Não. Eu achava lindo demais aquele resultado
como proporcionar aquele resultado para o paciente, né? E eu disse que eu queria ser, e aí eu corri atrás e sou apaixonada pela orto. Quando eu estou dando aula, que eu falo com os alunos, aí eles, professora, é muito difícil. Eu falei, mas essa é a beleza da ortodontia. Nada é igual, nada. Todo momento, tu tem que pensar, usar a cabeça, pensar, criar estratégia para como aquilo ali vai ser resolvido. E eu acho isso aí extremamente fascinante na ortodontia. Quando você consegue, né, ver o resultado no final, é o que... Quando o paciente olha, dá aquele sorrisão, aí acabou, pagou. A raiva todinha. As dores, né? Outra pergunta, doutora. Qual foi a parte mais desafiadora durante a sua graduação? Durante minha graduação, eu tive muita sorte, né? Porque na época da minha graduação, meu papai e minha mamãe estavam ali para me dar o apoio. Coisas que nem todo mundo tem, né? Mas eu digo que a parte mais desafiadora não foi durante a graduação. Mas tem um fato que aconteceu, foi depois da graduação. Eu lembro que no dia da minha formatura, eu chorava tanto. No dia da solenidade de formatura, eu chorava muito. E só passava uma coisa na minha cabeça. Eu estou desempregada. E agora que eu vou fazer? Eu não falava, olha, vocês são os primeiros a saber. Mas eu acredito que nós e quem estiver assistindo. Eu acho que todos pensam a mesma coisa. Antes eu era estudante, agora sou desempregada. Então, assim, esse medo, né, do que vai ser, o que eu vou fazer, agora eu vou para o mundo real. Né? Acabou. Não tem mais professor do lado, orientando, segurando a mão, é você e você. Né? E a primeira vez que eu entrei num consultório que era meu, assim, né? Que meu pai alugou na época, eu não tinha como montar um consultório. Não tinha como montar um consultório meu, aí meu pai alugou um horário. No consultório todo bonitinho, arrumadinho. Quando eu entrei lá naquele consultório, que eu olhei para um lado, olhei para o outro e não tinha ninguém, só eu. Eu falei, meu Deus do céu, é agora? Só tem eu e vamos junto. E é engraçado que as coisas vão fluindo, né? A gente acha que a gente não sabe. A gente fica com medo e acha que não sabe nada. E aí quando começa a trabalhar, as coisas vêm naturalmente. Então a mesma coisa aconteceu quando eu comecei a fazer orto. A mesma coisa aconteceu quando eu comecei a fazer harmonização, e isso é normal. Tudo que é novo, a gente que se preocupa, que se dedica, a gente fica inseguro. Dá o friozinho na barriga. E esse friozinho na barriga é importante, porque mostra o quanto você se importa com o outro. O quanto você se importa, por quê? Por que me dá o frio na barriga? É porque eu quero fazer o melhor. Eu quero dar o melhor. E aí é o medo de não conseguir. Então, sentir o frio na barriga é importante, porque justamente mostra o quanto você está disposto ali a se doar. E a saúde, né? A odontologia é doação. A saúde é doação. Então, você que está pensando em fazer saúde, seja ela qual a área da saúde, é doação. Vai logo pensando nisso. Né? Umas mais remuneradas, outras nem tanto. Outra pergunta. Quais métodos podem cooperar na captação de pacientes? A gente tem tudo. Né? É um leque aí, e não dá para trabalhar uma coisa e esquecer de outra. Então é tudo um conjunto. Eu tenho que fazer o meu trabalho interno, dentro do meu consultório, com os meus colaboradores. Eu tenho que ter um ambiente acolhedor para o meu paciente, porque pensa, não é só fazer o paciente chegar no consultório. Ele tem que ficar no consultório, não é isso? Então ele tem que virar teu fã. Então nós temos duas coisas para trabalhar. Primeiro, é fazer ele chegar. Segundo, é fazer ele ficar. Né? Então, para fazer ele ficar, e as duas coisas são muito difíceis, né? Para fazer ele ficar,
eu preciso envolver. É o que a gente chama, né, de oferecer para ele mais do que ele imagina, né? É fazer oferecer esse contato, esqueci a palavra, vou lembrar. E fazer ele chegar. O fazer ele chegar, eu preciso me fazer conhecer, né? Então, principalmente quem está começando, poxa, como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou aparecer? E hoje, gente, não tem como. As redes sociais estão aí. Gostando ou não gostando, é a nossa maior vitrine. Então, você estava falando lá fora antes de começar, né? Não é nem o futuro, é o presente, sim, né? Agora. Esse é o nosso presente. E eu que venho de uma geração um pouco mais antiga, é difícil a gente se adaptar. Então, quem tem mais ou menos o mesmo tempo de formado que eu, sabe da dificuldade. E a gente entende que é preciso mudar, que é preciso estar dentro do mercado. O sucesso, gente, é um movimento. Eu tenho que estar me movimentando de acordo com como as coisas estão acontecendo. Então, uma dica eu dou, né? Esteja preparado para tudo. Não adianta você só ser movimento, não adianta você só ir lá para frente do TikTok, fazer dancinha e aparecer. Não adianta você ir para lá para o Instagram, botar uma cadeira bonita, botar um consultório bonito, botar uns casos legais, mas se você não se qualificar, se você não tiver como oferecer tudo que você está tentando vender, né? Então, precisa sim trabalhar todo o contexto. Ficou mais difícil? Ficou. Mas é o mundo que a gente está vivendo hoje. E aí amanhã, não sei como vai estar, mas vamos viver um dia de cada vez, vamos trabalhar um dia de cada vez. Lembrei da palavra. Encantamento. Encantamento. Quanto mais a gente encantar nosso paciente, mais a gente fideliza e mais a gente cria realmente. Hoje as pessoas estão precisando muito de vínculo. Então, principalmente... Confiança, né, no profissional. Principalmente depois da pandemia, que mexeu muito com o emocional das pessoas. Então, tá todo mundo carente. Todo mundo. Então, quanto mais a gente pegar na mão, quanto mais a gente mostrar que tá ali para ajudar, é isso aí que vai fazendo a tua fidelização. Essa é a minha opinião, né? A senhora já deu um conselho para os que estão formando, né? A gente queria saber um pouco sobre a sua mentoria. Fale um pouco sobre a sua mentoria. Então, a gente tem cursos de especialização, tanto na área de ortodontia quanto na área de harmonização. E a mentoria, na verdade, ela é eu digo que assim, a gente vai pegar na mão. É um caminho, é o meu caminho que eu vou encurtar o teu. Eu vou pegar a minha experiência e fazer com que você aprenda isso de uma maneira mais rápida e não precise passar pelo que eu passei. Então, quando a gente fala de mentor, é eu ter uma pessoa um pouco mais experiente que eu, que possa me assessorar ainda no estágio inicial da minha vida profissional, da minha vida pessoal, entendeu? É um acompanhamento. Então, eu resolvi trabalhar com as mentorias justamente por a necessidade. E foi assim, bem natural, ex-alunos meus que vieram me pedir, né? Justamente por terem medo de não aprender, medo de fazer cursos aí rápidos e ficar ainda com dúvida, né? Insegurança. Então, assim, pela confiança e tal, então eu preciso de alguém que carregue no colo, que me ajude, que me... Coisa que não existia, né? Então a gente facilita nisso, isso, né? É praticamente
um para um ou um para dois, aonde a gente vai olhar olho no olho, conversar, sentir as tuas necessidades, te dar justamente esse embasamento e essa força de que você pode, de que você vai, e que tem alguém que esteja ali para te dar, ensinar o caminho e te dar uma orientação mais individualizada. Esse é o grande diferencial. Muitas vezes na graduação passa coisas despercebidas, né? Sim, até na própria pós. É. Né? Até na própria pós-graduação. Eu tenho observado como a harmonização está crescendo muito, muito. E assim, muitas coisas novas, tudo novo acontecendo. E a gente não viu nada. Né? Então, assim, eu vou fazer uma especialização de prótese. Eu já vi prótese na faculdade. Então, querendo ou não, a minha especialização é um refinamento. Então, eu acabo tendo mais segurança quando termino a especialização. É como se a especialização fosse enxugar toda a falha da graduação. Na endo, a mesma coisa. Mas em algumas especialidades que a gente tem pouco contato na graduação, a própria especialização não é suficiente. A gente termina o curso, aquele coração acelerado, aquele medo de não conseguir. Né? A ortodontia é assim. Na graduação, a gente vê um semestrezinho bem superficial, muito pouco. Quando chega na especialização, que é a especialização mais longa da odontologia, que é a ortodontia, são 3 anos de especialização, é uma outra faculdade. E os alunos ficam desesperados. 3 anos, eu não vou aguentar mais 3 anos. Aí quando chegar nos últimos modos, assim, já passaram 3 anos, eu já vou acabando com medo, eu não sei, e se fica, né, aquela insegurança. E às vezes alguns colegas, por achar que 3 anos é muito tempo, acabam lá no início dando uma negligenciada. Não. Aí olha aí, quando finaliza, né? Então, assim... 5 anos, né? Quando a gente entra, então, é aquela coisa de chegar no final. Já, meu Deus, já. Tô desempregada. Né? Desempregada. Então, e na harmonização, tá muito pior. Por quê? Porque eu não tenho nada. Não tenho nem uma luz. Não tem nenhuma luz. E aí, os 18 meses de curso é pouco. É muito pouco, porque tem que ver um monte de coisa que tu nunca viu, que tu nunca foi treinado para ver, e num espaço curto de tempo. Ou seja, você vai ter uma pincelada em tudo. E aí é fato que você vai se identificar com algumas coisas, com algumas técnicas, e aí, focar naquilo que você se identifica, se encontra. Isso. É isso aí. E o seu curso, doutora? Fale um pouco para quem está assistindo do seu curso. Então, a gente está lançando agora um curso de capacitação, né, agora em maio, justamente porque a ideia justamente é introduzir um pouco da harmonização para quem não sabe, para quem está com receio, será que eu vou gostar, será que é isso que eu vou querer, será que... Porque como a gente não vê nada na faculdade, fica cheio de interrogação, né? Mas e se eu não der certo? Homem tem uma certa resistência, né? De fazer harmonização. Mas será que a harmonização não é coisa de mulher? Mas é muito... Como que eu vou ficar? Uma vez um amigo meu, eu fui fazer um atendimento no consultório dele, e aí eu tava pegando na paciente, assim, né? Tocando na paciente, e disse assim... Eu não vou fazer isso aí. Só ficar tocando, pegando a paciente, não dá certo. Mas é que a gente precisa desse contato, né? Eu preciso sentir, eu vou tratar de pele, eu preciso sentir, preciso pegar. Então, é uma coisa que a gente não fazia antes, que o dentista não era acostumado a fazer isso. Então, para que a gente possa dar esse primeiro contato, a gente está fazendo esse curso de capacitação, que vão ser 4 módulos, que vai ser oferecido pelo Instituto IEP, né? Então, lá, minha casa. E aonde a gente vai fazer um módulo, são 4 módulos, um módulo de toxina, onde vai ter teórica e prática, né? Um módulo de preenchimento
teórico e prático, e um módulo de bioestimulador, teórico e prático. E no último mês vai ser prática, só prática de tudo que aprendeu, para fazer um resumão de tudo que aprendeu. Então aí o aluno vai ter certeza se ele vai seguir em frente ou se ele vai dar uma parada por ali e vai procurar se ele realmente se encaixa. Isso. Tanto que, e aí até no segundo semestre a gente abre também a especialização, né, de harmonização. Então a ideia é fazer primeiro esse contato. E também assim, estamos abertos para tudo. Né? A mentoria, ela não é só para quem está iniciando, está com medo, mas também para quem já sabe e tem algum procedimento que ainda não tem a mesma habilidade, né? Isso, que ainda não tem a mesma segurança e quer trabalhar um pouco mais em determinados procedimentos que ele precisa de mais destreza, né? Mais cuidado. Então, é isso daí. Então, quem estiver assistindo, tiver interesse de fazer o curso da doutora, né, doutora, a gente pode deixar o link, tá? Aí qualquer coisa entrar, ou então contato para entrar. Isso, é só entrar em contato no meu Instagram. Deixar o arroba. Aproveitem, né? Isso, aí a gente pode conversar, pode chamar no direct do Instagram, a gente conversa. Não tem, assim, não vou responder toda hora, né? Não dá. Mas assim, que chegar de madrugada, assim, um pim-pim, porque eu respondi. Encontrei um tempinho, né? É onde a gente responde. Mas a doutora é maravilhosa, gente. Ela vai responder vocês. Uma hora eu respondo. Doutora, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. A senhora vai resumir numa palavra, a palavra que eu falar. Tá bom? Eu falo uma, a Fabi fala outra. Começando. Odontologia. Minha paixão. Não dá pra ser uma. E a harmonização? Realização. Ortodontia. Coração. Família? Tudo. Uma viagem. Feita ou que for feita? Que a senhora queira, ou que já fez e ficou marcado. Todas com a minha família são especiais, né? É um tempinho que a gente tem para tirar junto, para ficar junto. Verdade. Defina felicidade. É uma decisão. Dinheiro. A gente precisa. Sucesso. Trabalho. Um sonho. Só um. Difícil, né? Faça um Escolher pacote. Saúde. Continuar tendo saúde. Esse é o nosso. Com ele a gente vai conseguir. E Deus? Vida. Então, gente, esse foi o podcast com a doutora Mili. A gente tem umas lembrancinhas para a senhora também, tá, doutora? Nós queremos agradecer também por a senhora ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-la aqui, é um desafio, algo que está iniciando, mas eu creio, se Deus quiser, vai dar certo. Muito obrigada por a senhora ter se disponibilizado para vir, né? E nós saímos daqui com mais certeza que admiramos mais ainda você como pessoa, como seu trabalho, com o seu lado profissional. Gente, eu quero agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está vendo a gente aqui por ter ficado conosco. Agradecer essas duas pessoas encantadoras. Foi realmente muito gratificante. Surpresa, né? Foi surpresas e eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço. Então, quem me conhece um pouquinho, sente. Né? E se tem uma coisa que eu aprendi, que nos últimos tempos, eu aprendi quanto é bom fazer o bem, quanto é bom transformar a vida de outra pessoa. Então, tudo que eu faço com o meu trabalho, seja com o meu paciente, seja com o meu aluno, é buscar essa transformação dele.
Então, a transformação dele é o que vai me mover. É o que tem me movido. Eu entendo isso há pouco tempo. Sempre fiz, mas nunca tive essa consciência que eu tenho hoje. E é tudo que eu quero fazer, né? Então, todo dia é tudo que eu quero fazer. E eu quero levar isso para mais gente. Então, projeto, né, para 2023 é justamente abrir mais o mundo digital para poder ter acesso a mais pessoas e poder transformar assim a vida de mais pessoas. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Desejo muita sorte, muito sucesso. Obrigada. Espero que esse seja... Eu dei muita sorte, que eu traga muita sorte a vocês. Com certeza. E precisando, a gente está aqui. Nós que agradecemos imensamente, doutora. Foi um prazer enorme, tá? Aqui é a lembrancinha, já está chegando a Páscoa, então... Nossa lembrancinha. Essa é a filha das mascotes. Para a senhora ter guardado, tem nossa logo, tá? Então, para a senhora lembrar sempre esse momento e nossa caneca também. A gente está cheia de presente. Muito obrigada. Posso dar um abraço em vocês? Pode. Vou fazer um abraço coletivo. Finalizar. Obrigada. Prazer imenso. Então, gente, já finalizando o nosso podcast, né? Com esse gostinho de quero mais, né? Porque se a gente pudesse, a gente ficava aqui falando horas e horas, mas infelizmente não dá. Então, quem sabe uma outra oportunidade, né, doutora? Sim, com vontade. Tá Se eu bom? puder ajudar. Nós agradecemos novamente e você fique ligado que vai vir outros profissionais da área em que vai trazer novas inspirações para você, dúvidas vão ser tiradas aqui, então esteja conosco nesse novo desafio que eu tenho certeza que vai vir como uma fonte de conhecimento né? sobre você, é algo novo para nós, mas também para todos. Muitos exemplos, né, de sucesso com a doutora. Quem sabe um dia a gente chega lá, né, Fabi? Quem sabe um dia chegamos lá. E é isso, nós precisamos... A intenção do podcast é justamente nos aproximar deles mesmo, justamente tirar dúvidas, encorajar novos profissionais que ainda estão com... Todo mundo passa, né? Com perrengue todo mundo passa. Então, e esses exemplos, todo mundo é igual. O meu marido costuma dizer que todo mundo tem uma história triste para contar, mas... Eu digo para ele que nem todo mundo tem uma história de sucesso para contar. É diferente. É diferente. Então, assim, vocês convidados trazem isso pra gente, né? Uns conselhos, uma palavra, mesmo como a senhora falou na mentoria, o que a senhora passou, as falhas, a senhora já traz cortando todos esses obstáculos. Cortando o caminho. Verdade. Tá? E aí, quem quiser, gente, pode também comentar, botar no comentário se quiser alguém aqui que queira que ver no podcast, né? Pra gente entrevistar, pode colocar aí. Sigam nas redes sociais. E aí vocês podem comentar também. Os comentários, nós vamos escolher também alguns comentários, os melhores comentários vão ganhar brinde também, assim como quem participou da caixinha também vai receber seu brinde. Nós vamos entrar em contato com vocês, tá bom? Posso deixar o meu Instagram? Sim, doutora, a gente vai colocar também depois, direitinho. Doutora Miriam Moutinho, precisando, é só chegar lá que a gente conversa, tira mais alguma dúvida que precise, tá bom? Vai encher essa caixinha, doutora. Vamos lá, gente, sigam também as redes sociais do podcast, que é Café com Odontologia. Deixe lá seu comentário, compartilhe, manda pra geral, falar que nem um jovem, manda pra geral, compartilha aí, faz chegar em todos estudantes de odontologia, até mesmo pessoas que têm certa dúvida em procedimentos, mas dá essa forcinha aí. Tem interesse de fazer algo, né, e tem dúvida. Tá? E estamos aqui mesmo para trazer conhecimento. Obrigada. Obrigada, doutora. Tchau, Obrigada até a todos. a próxima. Tchau, tchau.